Boa noite, gente. A conversa que eu gostaria de ter com vocês hoje é sobre o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Eu gostaria de pedir para vocês que abrissem a Bíblia, acompanhem a leitura, comparando o que eu estou falando com o que está escrito e lendo também junto comigo, ainda que não leia agora. Mas volte a ver o vídeo depois, acompanhando a leitura, examinando aquilo que eu estou lhes falando. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, verso 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que João, ele estava ali participando de tudo isso, ele estava vendo isso que ele acabou de narrar, ele estava presente. E que livro é esse que ele viu selado na mão daquele que estava sentado no trono? Nada mais é do que um pergaminho, que era a maneira pela qual os antigos escreviam suas cartas. Depois de escrever suas cartas, eles derretiam o selo e com o seu sinete eles marcavam aquela cera. E a carta estava lacrada. Mas essa que João viu, ela tinha 7 selos. E ela estava escrita por dentro e por fora. O que quer dizer isso? Esse livro escrito por dentro e por fora e marcado com 7 selos. Marcado por dentro, aliás, escrito por dentro. Por que por dentro? Porque por dentro você não vê o que está escrito, mas por fora você vê o que está escrito. Isso quer dizer o quê? Que é o pecado, que é todas as ações dos seres humanos, desde a fundação do mundo até os nossos dias. Está escrito nesse livro. Por dentro está escrito o pecado do cristão, o pecado daquele que é crente em Cristo Jesus. Por que eu digo que por dentro? Porque por dentro você não pode ver. Só Deus vê, só Deus sabe o pecado do cristão. Agora, por fora está escrito o pecado do ímpio, do descrente. Por que eu digo que por fora está escrito o pecado do ímpio, do descrente? Porque você vê. Você já viu essa expressão? Olha lá, fulano é casado, mas está saindo com a mulher do cicrano. Você está vendo o pecado dele. Olha lá, aquele fulano lá é casado, mas trai a mulher dele. Você está vendo o pecado dele, porque está escrito por fora. Olha aquela mulher, tem 3 filhos. Ela larga o marido, ela trai o marido, tem 3 filhos. Não toma jeito. Você está vendo o pecado dela, porque o pecado dela está escrito por fora. Mas o pecado do crente em Cristo Jesus, do cristão, está escrito por lado de dentro.
porque só Deus vê. Não porque ele esconde, mas porque o pecado dele não é como o do ímpio. E o cristão, quando ele peca, ele vai diante de Deus e ele pede perdão. Ele luta contra o pecado, ele se arrepende para não cometer mais aquele tipo de delito. E só Deus conhece. Por isso que está escrito por dentro. Agora, por que 7 selos? Segundo a Bíblia, esse livro, que eu acredito que é a palavra de Deus revelada para o homem, a Terra tem 6.000 anos. E terminando esses 6.000 anos, que agora está no final, vai começar o milênio do reinado do Senhor Jesus aqui na Terra. Então, cada selo é um milênio. Por isso, 7 selos. Cada selo é um milênio. Deus tem vindo, desde o pecado de Adão até o meu pecado, nesses dias que nós vivemos. Deus tem visto o pecado de cada ser humano. Por isso, 7 selos, um livro selado com 7 selos. Mas vamos continuar a leitura para vocês entenderem isso. No verso 2 diz: E vi um anjo que proclamava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora, olha que interessante isso, meus irmãos. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chorava muito? João, ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Aquela pessoa amorosa que se preocupa com o próximo. Tanto que ele era tão amoroso que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou o cuidado de Maria sobre João. Quando na cruz ele diz: Mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava dizendo para João? João, cuida dela como a tua mãe. Mulher, agora João vai cuidar de você como se ele fosse um filho. Por isso que ele diz: mulher, eis aí teu filho. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque na época não havia aposentadoria, não havia nenhum recurso do governo para cuidar de uma viúva. Por isso João deixou Maria sobre os cuidados dele. Então João era o apóstolo amoroso. E aqui quando diz que ele chorava muito, é porque ele contemplou o pecado, a maldade do ser humano sobre aqueles que são mais frágeis, sobre os mais fracos. Ele viu naquele momento milhares e milhares de crianças, sofrimento de criança, morrendo de fome, morrendo nas guerras. Viu muitos e muitas pessoas sofrendo com doenças, sofrendo com guerras. Ele viu todas as mazelas da sociedade humana. E naquele momento, ele, vendo aquela situação do anjo, que ninguém era digno de abrir o livro. Abrir o livro tem que conotação? Trazer o juízo. Encerrar esse período de maldade, esse período
de desigualdade que existe no mundo, onde uns têm de mais, enquanto outros têm de menos. Uns comem muito bem, outros morrem de fome. E não tinha ninguém que fosse digno de dar um basta nisso e trazer o juízo sobre a terra. Por isso ele chorava muito. Até quando o homem vai sofrer? Até quando vai continuar nesse sofrimento? Até quando? E ele chorava muito. Só que de repente um dos anciãos toca no ombro dele e ele olha o verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem que é o leão de Judá? Quem que é a raiz de Davi? Se vocês examinarem Gênesis, quando Jacó abençoou seus 12 filhos, quando ele vai abençoar Judá, ele diz para Judá: Judá é como um leãozinho. Aí vem a bênção. Por isso que Jesus Cristo também é chamado de o leão de Judá, porque ele é descendente desse leãozinho, ele é da tribo de Judá. Por isso ele é chamado leão de Judá. E também a raiz de Davi. O que quer dizer essa raiz de Davi? Jesus Cristo é de linhagem real. Ele é da descendência do rei Davi. Descendência real. O rei Davi foi o maior rei que Israel conheceu, tirando o reinado de Salomão. Mas sem o que Davi preparou para o seu filho Salomão, Salomão não teria surgido como o grande rei que ele foi. Ele só teve esse título porque seu pai, Davi, preparou para ele. Então, Davi foi um grande rei. E Jesus Cristo é descendente de Davi. E descendência real. Por isso ele se tornou Rei de Reis e Senhor de Senhores quando ele ressuscitou. E ele venceu, diz um dos anciãos, para abrir o livro e desatar os seus selos. Ou seja, Jesus Cristo começou a trazer o juízo sobre esse mundo. Quando, se você abrir ali em Gênesis, em Mateus capítulo 3, você vai ver que começa o ministério de João Batista. E João Batista aparece pregando aos judeus que o juízo de Deus estava chegando. Quando os religiosos da época vieram até João, João disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João Batista também disse que o machado estava posto à raiz das árvores. Isto é uma questão de tempo para aquela árvore cair. O machado simboliza o juízo, é uma questão de tempo para ela cair. Então João Batista começou pregando o juízo de Deus. Depois apareceu Jesus Cristo. Se você vê no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, deixa eu ver se é esse mesmo. Capítulo 12, verso 28. Diz a palavra do Senhor: não, perdão, não é esse. Não é esse.
Mateus 12, 18, não 28, perdão. Mateus capítulo 12, verso 18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Jesus Cristo, ele começou o ministério dele e terminou o ministério dele anunciando o juízo aos gentios, que somos nós, não judeus. Então, quando Jesus Cristo começou o ministério dele, o primeiro selo foi tirado. O primeiro selo do juízo de Deus foi tirado. Veja o vídeo passado do estudo de Apocalipse capítulo 6. Você vai ver quando, no verso 1 diz assim: e quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, que é o primeiro, ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz e trovão, vem, vem, vem aqui, fuja do juízo de Deus, o juízo está começando, vem, fuja, venha, veja o que Deus vai fazer nesse mundo, o juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo, venha, fuja. Deus, ele é tão bom, que ao mesmo tempo que foi tirado o primeiro selo e começou o juízo de Deus, ele abriu uma porta para que todo aquele que quisesse fugir do juízo de Deus entrasse por essa porta. Que porta é essa, irmão Zé? Evangelho de São João, capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus Cristo é a porta, porque ele veio para esse mundo, não para julgar o mundo. Ele veio anunciar o juízo que estava por vir e oferecer a sua vida no meu lugar e no teu lugar para que fôssemos salvos. Porque a palavra de Deus diz: toda alma que pecar, esta certamente morrerá. Romanos capítulo 9, verso 27. E todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Nós pecamos, eu pequei. Eu precisava de um Salvador. E Deus deu o Filho dele, seu unigênito, seu primogênito, para morrer no meu lugar. Só que antes disso, ele anunciou o juízo e disse: eu vou morrer no lugar de vocês, para que vocês tenham vida. Só que vocês têm que vir a mim. Ou seja, passar pela porta. Quantas vezes você já ouviu a expressão: você tem que aceitar a Jesus? Por favor, irmão, aceita Jesus. Aceitar a Jesus, essa frase tem a conotação de: venha, passa pela porta, se salve, não fique aí fora, vem aqui. Porque os que estão aí fora, o juízo de Deus vai cair sobre eles. Venham, passe pela porta, que é Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo. Se salve. O que os quatro seres viventes, ou quatro animais de Apocalipse capítulo 6 dizia: vem, vem, esse é o papel da igreja, vem. O que significa a palavra igreja?
Eu não gosto quando me perguntam que igreja o irmão é. Qual é a tua religião? São umas perguntas que não entram na minha cabeça. Porque igreja existe uma só. Leia a Bíblia inteira. Melhor, leia o Novo Testamento inteiro. Veja se cita o nome de uma única denominação. Você vai encontrar esses termos aos santos em Cristo Jesus que se reúnem na igreja de Tessalônica, uma cidade, aos crentes em Cristo Jesus que se reúnem em Corintos, uma cidade. Você não vai encontrar em lugar nenhum falando de denominação. Mas aos crentes em Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus, aos santificados em Cristo Jesus. Então não gosto dessa... Quando me perguntem que igreja você é, geralmente eu já mando uma retórica. O que você entende por igreja? O que significa a palavra igreja? Geralmente as pessoas não sabem. Se elas soubessem, elas não perguntariam. Porque quando eu encontro um crente em Cristo, você conhece a árvore pelos frutos. Quando eu encontro uma árvore que produz bons frutos, eu vejo um cristão. Eu não pergunto o nome da igreja dele. Eu não pergunto a religião, porque a igreja só existe uma. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí no mundo você vai encontrar dezenas e dezenas de igrejas. Igreja de São Pedro, igreja que eu nem vou citar. Mas igreja só existe uma. Por que só existe uma? Porque a palavra igreja vem do grego, eclésias. Eclésias no grego significa chamados para fora. Assembleia reunida, chamada para fora. Chamado para fora da onde? Chamado para fora do mundo. Vem, entra aqui, passa pela porta, vem aqui. Saia aí do mundo, vem aqui. Vem aqui. Aqui você vai encontrar salvação. Aqui você vai encontrar paz. Aqui você não vai ter medo de pandemia, medo da morte. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não morrem. O pó torna a terra que o deu. Mas o Espírito vai descansar no seio de Abraão, esperando a chamada do seu Senhor, Jesus Cristo, a manifestação do Filho de Deus. E a palavra religião, o que significa? A palavra religião vem do latim, religar. Quando alguém me pergunta, aonde você foi religado? Denominação nenhuma pode me religar a Deus. Fala religar porque foi desligado. O meu pecado me desligou de Deus. O pecado de meus pais, dos meus antepassados, me desligaram de Deus. Agora eu preciso ser religado novamente. Religião, religar. Mas denominação nenhuma pode me religar. Aonde você foi religado? Eu só posso ser religado num único lugar, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Me fazem essas perguntas, eu trabalho com adolescentes, e eles me perguntam, mas como eu vou saber qual que é a igreja? Eu tinha essa dúvida no passado.
E eu falava para Deus, Senhor, se revela para mim, se revela na minha vida e me mostra o caminho que eu devo seguir. Porque aqui, não sei, tem tanto... Para todo lugar tem, como que eu vou saber qual? Era a mesma dúvida que eu vejo no coração dos meninos. José, como que eu vou saber? E eu sempre digo para eles, se você entrar numa igreja e estiver adorando mais de um nome, não é a igreja de Jesus Cristo. Porque na igreja de Jesus Cristo, quem que é cultuado, quem que é honrado, quem que é louvado? Jesus Cristo. Se estiver adorando, cultuando qualquer outro nome, não é a igreja de Jesus Cristo. Aquela lá não pode te religar novamente a Deus. Somente a igreja de Jesus Cristo pode religar novamente o homem a Deus. Ou seja, vem, eu estou dentro. Vem, passa aí pela porta, olha essa porta aí. Passa por ela, vem aqui. Aqui você vai fugir do juízo de Deus. Aqui você está protegido. Eu vou fazer um estudo sobre Salmo 91 para você entender o que eu estou falando agora. Mas por hora, vamos continuar a leitura. E por favor, fica nesse canal, porque esse canal, ele não tem a intenção de ser monetizado pelo YouTube. Porque o tempo está tão próximo, o juízo de Deus está tão próximo, que não, é loucura pensar em monetização. O único interesse desse canal é fazer você pensar, é ajudar a você a entender a palavra de Deus e fugir do juízo de Deus. Não tem outra intenção. É só essa. Por favor, volte nesse canal, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Entenda o Salmo 91, verso 1. Se você entender o Salmo 1, o verso 1 do Salmo 91, todo o resto é bênção que vai cair sobre a tua vida. Mas vamos continuar a leitura. Verso 6. Veja, então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes. Dependendo da tua tradução, vai falar animais viventes. Entre os anciãos de pé, um cordeiro como que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem que é esse cordeiro? Vocês lembram quando João Batista estava batizando ali no Rio Jordão? De repente, Jesus Cristo vem para ser batizado. Você vai encontrar essa passagem ali no começo do Novo Testamento, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, 5. Você vai encontrar essa passagem. E quando João Batista vê Jesus Cristo vindo na direção dele, João chama a atenção daqueles que estavam ali para ser batizados, daqueles que estavam ali para ouvir as mensagens de João, daqueles que estavam ali simplesmente para olhar por curiosidade. João chama a atenção de todas essas pessoas e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é esse Cordeiro? O próprio Senhor Jesus Cristo, que ele foi oferecido como Cordeiro Pascual para fazer expiação pelo meu pecado e pelo teu pecado. É esse Cordeiro que fala no verso 6, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele
que foi achado digno de olhar para o livro, desatar seus selos e abrir, ou seja, começar o julgamento. Agora, o que são esses 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra? Chifre está relacionado à ideia de poder. Ele tem 7 chifres, ou seja, ele tem poder no primeiro milênio, no segundo milênio, no sexto milênio, em todos esses séculos de existência do ser humano. Ele tem poder para abençoar aqueles que o temem, para socorrer aqueles que são necessitados. Ele tem poder. Mas eu deixo uma pergunta: quantos se voltam para ele? Quantos se voltam? Então, o chifre nos traz a ideia de poder. O que são os 7 olhos? Que também são os 7 espíritos. Não que Deus tenha 7 olhos ou que Deus tenha 7 espíritos. Ele tem um só. Mas o número 7 novamente traz a ideia de milênio. Em cada milênio ele esteve presente, em cada milênio ele esteve vendo o comportamento do ser humano. Agora ele vai desatar os selos. Aliás, ele já começou a desatar os selos. Porque ele foi achado digno. Por que ele foi achado digno? Porque ele deixou a glória que ele tinha junto do Pai. Está ali em Filipenses, você vai ler isso. Ele deixou a glória que ele tinha junto do Pai, veio e habitou numa carne como eu e você, e se fez maldição pela minha vida e pela tua vida. Por isso ele foi achado digno. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que você sente. Por isso ele foi achado digno. Quando eu choro, ele entende. Porque ele também habitou numa carne como esta, como a que você tem. Por isso ele foi achado digno. Eu vou parar essa leitura no verso 8 e vou continuar ela amanhã. E por favor, se inscreva, volte, acompanhe esses vídeos. Veja o que Deus tem falado para você. A Bíblia fechada, ela é um livro comum. Ela aberta é simplesmente papel e tinta. Mas quando você lê, é a poderosa carta de Deus escrita para mim e para você, para a minha salvação, para a tua salvação. Por favor, volte a nos acompanhar amanhã.